Meus irmãos e minhas irmãs em Cristo, eu sou Marlon Reis e hoje nós vamos dar continuidade ao estudo do Livro dos Espíritos, indagando hoje sobre a questão 4. Foi feita a seguinte pergunta aos Espíritos: onde se pode encontrar a prova da existência de Deus? Os Espíritos respondem: no axioma que aplicais às vossas ciências. Não há efeito sem causa. Procurai causa de tudo, o que não é obra do homem, e a vossa razão responderá. Lembrando que axioma é uma premissa considerada necessariamente evidente e verdadeira, fundamento de uma demonstração, porém ela mesma indemonstrável. E Allan Kardec, no próprio Livro dos Espíritos, complementa: para crer-se em Deus, basta que se lance o olhar sobre as obras da criação. O universo existe, logo tem uma causa. Duvidar da existência de Deus é negar que todo efeito tem uma causa e avançar que o nada pode fazer alguma coisa. Essa questão é muito interessante, que traz para nós a questão científica da existência do universo, da existência de Deus. Alguns cientistas, eles se negam a comprovar, a falar da existência de Deus, porque Deus, ele é improvável, né? O filósofo brasileiro Mário Sérgio Cortella, ele tem uma frase que é brilhante, que ele diz que Deus é improvável, mas não é impossível. Por que não é impossível? Porque se hoje nós existimos, se todo esse universo que nos rodeia existe, é porque existiu uma causa primeira, um ponto de começo, para que desse vida a todos nós, a todo esse mundo que nos cerca. Correto? A partir disso, a gente tem que pensar também que se não existisse Deus, significa que antes de nós não existe nada. E é impossível que se crie alguma coisa do nada, correto? Nós podemos lembrar também de um dos grandes filósofos da teoria cristã, que é São Tomás de Aquino, que em seu livro A Suma Teológica, ele traz 5 razões para se acreditar na existência de Deus. Lembrando que São Tomás de Aquino, ele é um grande propagador também da filosofia aristotélica, correto? Que nós já citamos, e algumas das questões que trouxemos aqui no nosso estudo. São Tomás de Aquino, ele diz que existe Deus porque Deus é o primeiro motor imóvel. O que isso quer dizer? Lembrando novamente Aristóteles, que nós citamos nas questões 1, 2 e 3 do nosso estudo. São Tomás de Aquino argumentou que o que está em movimento deve ser posto em movimento por uma outra coisa. Por isso, deve ser o motor imóvel. O que quer dizer? Se hoje todo o universo está em movimento, se existe uma criação, se existe toda essa perfeição universal, é porque existiu um pontapé inicial, um ser imóvel que empurrou essa criação. E, logicamente, esse ser imóvel, ele é Deus. A segunda razão para a existência de Deus, segundo São Tomás de Aquino, é que é a causa primeira ou a causa eficiente. Lembrando da questão 1, né? Deus é a causa primeira de todas as coisas. Decorre da relação causa e efeito, que se observa nas coisas criadas. Não se encontra, nem é possível, algo que seja causa eficiente de si próprio, porque desse modo seria anterior a si próprio, o que é impossível. É impossível uma coisa material existir antes, sem nada existir antes dela. Essa criação ela não apareceu do nada. São Tomás de Aquino também diz uma terceira afirmação sobre a existência de Deus, que é o ser necessário e o ser contingente. Do nada não surge e nem advém o ser. Como se observa as coisas que existem, não pode ter havido um momento do nada absoluto, pois daí não se dotaria a existência de algo ou de coisa alguma. A quarta razão para a existência de Deus, que São Tomás de Aquino traz para nós, é o ser perfeito e a causa da perfeição dos demais. O que isso quer dizer? São mais perfeitos que os outros. O que isso quer dizer? Alguns seres têm uma perfeição, uma inteligência maior que os outros. Vemos hoje a questão da evolução espiritual, da evolução dos espíritos, né? Da regeneração, da entrega do espírito à sua própria evolução. Alguns espíritos mais evoluídos que outros. E para existir um ser menos evoluído que outro, nós temos que ter um emparelhamento nessa perfeição. E o único ser perfeito, possível, existente, é Deus. E ele diz assim: o universo está ontologicamente hierarquizado. Seres racionais corpóreos, animais, vegetais e inanimados. Qualquer graduação pressupõe um parâmetro máximo. Logo deve existir um ser que tenha este padrão máximo de perfeição e que é a causa da perfeição dos demais seres. Se nós
postulamos a perfeição do nosso espírito, essa perfeição ela é assemelhada a Deus. Não há como se pleitear, como se buscar a perfeição, a não ser em Deus. E por último, São Tomás de Aquino ele traz a quinta afirmação sobre a existência de Deus, que é a inteligência ordenada, a ordem do universo. O que ele quer dizer? Não se chega à ordem pelo acaso e nem pelo caos. Logo há um ser inteligente que dispõe o universo na forma ordenada. Com efeito, aquilo que não tem conhecimento não tende a um fim, a não ser dirigido por algo que conhece e que é inteligente, como a flecha de um arqueiro. Logo existe algo inteligente, pelo qual todas as coisas naturais são ordenadas ao fim. E a isso nós chamamos Deus. O que isso quer dizer? Se existe a beleza do universo, toda a perfeição, lei da gravidade, os planetas rodeando um astro, todo o universo livre e conhecido e em expansão, é porque existe um ser maior que, dentro de sua perfeição, criou toda essa possibilidade. E para São Tomás de Aquino, só pode existir esse ser em Deus. Por fim, para finalizar a nossa questão de hoje, eu vou trazer uma frase do Espírito Mirames, que está no Livro dos Espíritos comentado.com na internet, tão acessível a todos. Eu recomendo esse site, que ele é muito interessante. O Mirames traz a seguinte afirmação: não existe alguém na face da Terra que não creia em Deus. Existem sim alguns que ainda não perceberam a sua paternidade, por orgulho ou ignorância, o que não deixa de ser a mesma coisa. Ele vibra em tudo e pronuncia a mesma mensagem em tudo que ocupa um lugar no seu corpo ciclópico. Na imensidão universal, e a cada um, em cada coisa existente, registra sua presença insuperável, de acordo com seu porte evolutivo, eis a justiça, o próprio amor. Se não há efeito sem causa, não precisamos de maiores explicações para provar a existência de Deus. Basta levantarmos os olhos para a extensão infinita dos mundos, que bailam nos espaços, para a mecânica das galáxias, que viajam em velocidades incríveis de grande causa universal, para a vida dos sóis, para a harmonia do universo, e sentiremos constrangimento no centro da consciência em negar a existência daquele que fez tudo isso, e a nós também, por bondade e alegria. Então, meus amigos, meus irmãos, eu encerro aqui uma pequena ilustração da questão 4 do Livro dos Espíritos, e espero aqui que vocês comentem, tragam mais questões, mais informações para a gente nos comentários aqui do nosso canal no YouTube.